Olá, eu me chamo Jéssica Brandão e tô aqui hoje com vocês no Conversando Sobre. Gostaria só de fazer uma oração prévia e levar meus pensamentos ao alto, à espiritualidade amiga e rogar que me inspire, que nos inspire neste momento em que estamos recebendo, trocando, dialogando sobre as palavras do Cristo. Que possamos ser inspirados de forma plena, pacífica, que consigamos colocar as palavras do Cristo em nossa boca, em nossos ouvidos e principalmente em nossos corações. E hoje eu vim conversar sobre uma passagem, uma frase de Jesus, que fala: vós sois a luz do mundo. Quando a gente pega o Evangelho, né, a Boa Nova ou a Bíblia na parte do Novo Evangelho, do Novo Testamento, né? A gente encontra em Mateus capítulo 5 a passagem das bem-aventuranças. Bem depois, né, dando uma pausa aí nesse momento, bem depois, quando Gandhi habitou esse planeta, ele uma vez falou que podiam se perder todos os livros sacros, mas se salvassem as bem-aventuranças, aí tudo estaria salvo também. De tão importante que é a lição das bem-aventuranças que o Cristo trouxe. Então, lá em Mateus, né, ele conta que certa feita Jesus, né, caminhando, começou a juntar a multidão e ele chegou aos seus discípulos e começou a falar sobre as bem-aventuranças, né, a enumerá-las todas, né. Falando que bem-aventurado aquele que sofre, bem-aventurado o aflito, e tudo mais. E lá no finalzinho, Jesus vira para os seus discípulos e fala: vós sois a luz do mundo. Os discípulos naquele momento eram os espíritos encarnados que mais estavam dispostos a fazer parte do time, né, do Cristo, da trupe do Cristo. Eles estavam sedentos de conhecimento, mas também eles estavam sedentos de colocar em prática. Eles precisavam saber como colocar em prática tudo aquilo que o Cristo vinha ensinando, né? E que muitas vezes remexia com as crenças, não com as crenças, mas com alguns valores que eles já vinham carregando. Jesus falou que ele não veio contrariar a lei, né? Mas certamente ele causou muito impacto com algumas ações que não contrariavam a lei, mas mostravam que existe uma visão além daquilo, mais profunda que aquilo, mais amorosa que aquelas, né? Então, os discípulos, absorvendo isso, ficaram sedentos por saber disso. E eles eram aqueles que estavam a todo momento próximos do Cristo. Então, nesse momento, no Monte das Oliveiras, Jesus discorreu sobre as bem-aventuranças, né? Que é sempre bom a gente estar lendo. No Evangelho segundo o Espiritismo se destrincha bastante sobre elas. A doutrina espírita complementa muito sobre elas, né? Porque muitas vezes, quando a gente vem no nosso primeiro entendimento, fala assim: bem-aventurados que choram. Então eu tenho que viver em sofrimento, eu tenho que viver em angústia, eu tenho que viver em aflição. Será que é isso? E lá no Evangelho você vai entender melhor que não é bem isso, né? Pela doutrina dos espíritos, por tudo o que a gente entende sobre a pluralidade das existências, né? Não é tão ao pé da letra assim. Então Jesus, como ele era muito sucinto em tudo que ele falava, eram poucas palavras, mas que tinham entendimentos profundos, filosóficos, né? Ele veio trazendo as frases das bem-aventuranças. No final ele fala: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E hoje a gente vai se prender um pouco sobre vós sois a luz do mundo, né? Eu quero trazer só para ilustrar bem, eu queria trazer exatamente o que Cristo fala, né? A palavra exata que ele vem trazendo pra gente. Então, depois que ele fala as bem-aventuranças,
ele fala: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E aí vem o ponto que a gente está conversando sobre hoje. Ele vem em Mateus 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então ele fala sobre isso, tá? Tipo, vocês são a luz do mundo, vocês são a candeia, vocês são aqueles que iluminam. Numa candeia, que é um elemento de iluminação que existia, uma ferramenta de iluminação que existia na época de Jesus, você precisava colocar ali um óleo que se queimava, né? Acendia o pavio e fazia o que com essa candeia? Certamente você não guardava no armário, não guardava para si, não colocava debaixo da mesa, dentro de uma gaveta, você revelava essa luz, né? Então são elementos assim, ele deu um exemplo da candeia, mas a candeia traz a questão do que ela precisa, de um combustível, de um pavio, e a partir do momento que ela ilumina, como que ela deve iluminar? Aonde ela deve ser colocada? Ela deve ser resguardada? Ela deve ser exposta? Né? Ele fala que não se acende uma candeia para colocar debaixo de um móvel, mas sim revelar ela a todos que estão na casa, a todos que estão sob o mesmo teto, a todos que são da nossa família, né, ou que estão ali conosco. Então ele solicita para os discípulos para que eles resplandeçam a luz deles, né? E aí é interessante, né, se você for procurar exatamente esse trecho, você no Evangelho segundo o Espiritismo, você não vai encontrar. Se você for digitar lá, né, numa busca aí num site de referência que é o Kardecpedia, você não vai encontrar. Mas você encontra sobre a candeia embaixo do alqueire. Então é muito interessante buscar no Evangelho esse complemento, esse estudo sobre a candeia embaixo do alqueire. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é Kardec trazendo a doutrina dos espíritos, você encontra. Mas hoje eu gostaria de fazer uma abordagem um pouquinho diferente, uma abordagem um pouquinho mais atual, uma leitura, uma interpretação trazida por Emmanuel através de Chico Xavier. Então, Chico Xavier, ele trouxe várias psicografias em livros de apoio, né, ao nosso entendimento do Evangelho, das falas de Cristo, dos trechos de Paulo de Tarso. Emmanuel gosta muito de pegar algumas frases, alguns trechos e discorrer sobre isso. E lá em Fonte Viva, no capítulo 105, existe um texto intitulado Sois a Luz, onde Emmanuel destaca Mateus 5,14, que é: vós sois a luz do mundo. E lá é bem interessante porque ele traz bem claro, né, o entendimento do que Jesus gostaria, dizendo que quando Jesus, né, quando Cristo, ele designou seus discípulos para ser a luz do mundo, ele deu a esses discípulos uma tremenda responsabilidade, né? Porque qual é a missão da luz? No caso da luz da doutrina, da luz da filosofia cristã, né? Não vou chamar de religião, porque Cristo não tinha uma religião, ele tinha uma filosofia de ação, de amor, de entendimento. Então, assim, a missão da luz, ela é clarear caminhos, é varrer as sombras, tudo onde que está escuro, onde não há verdade, onde não há revelação, é para varrer aquilo e com isso salvar vidas. Então, essa missão de iluminar, ela é uma missão também que desenvolve, de toda forma, ela precisa do combustível que serve de base, né?
Então, qual é o teu combustível para acender a candeia? E a chama da candeia, ela gasta o óleo do pavio, que é o combustível. A claridade, seja ela do sol, isso Emmanuel traz, nessa contextualização. Seja ela essa claridade do sol, de um candelabro, ela é sempre uma mensagem de segurança e discernimento. A gente vê as crianças, ou até mesmo a gente, mas a gente vê as crianças quando cai a noite, como elas ficam mais medrosas, mais inseguras, mais amuadas. Quando cai a noite, a gente que não está com a saúde muito boa, começa a sentir mais o corpo, até pelo relaxamento do corpo, a gente sente um mal-estar maior. E a luz traz o quê? A luz traz o reconforto, traz alegria, tranquiliza a todos, Você consegue ver, você se sente seguro, porque você entende, você vê o que está na sua frente, não tem nada velado. Então é muito interessante que a gente se entenda, que a gente se compenetre nessa lição do Cristo, até porque queremos ser discípulos do Cristo, Nós que estamos interessados a acompanhar o Cristo, a colocar em ação as lições que ele traz, é indispensável a nossa disposição de nos doarmos, doarmos essa força incessante, essa fé, esse conhecimento, ainda que a gente ache que seja pouco, é necessário que a gente coloque à disposição do bem, para que a boa nova, para que a palavra, para que a filosofia do Cristo, para que a filosofia de Jesus, ela brilhe na senda de redenção de todos, para que todos possam evoluir espiritualmente. Então, assim, independente da religião, não da religião, mas assim, da religião, independente se você é espírita, católico, evangélico, o cristão, sem o sacrifício, sem a doação, ele é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Então, se você não se bota, não se expõe, não bota o seu conhecimento para queimar, vamos dizer assim, de nada está valendo. É a candeia embaixo do alqueire. Então, a gente tem sempre que buscar Jesus, que traz aí o maior entendimento da harmonia divina e oferecer o nosso melhor, o nosso entendimento para todos aqueles que nos cercam. Lembrando que não deve ser forçoso essa apresentação, mas todos aqueles que buscam a claridade, a gente possa ofertar e não chegar naquele que quer caminhar na escuridão, abrir o olho dele e tacar ali a lamparina, ou que seja a lanterna, olhos adentro, Cada um tem o seu tempo. E aí eu espero que a gente tenha tido uma boa troca com relação a isso, com essa conversa, acaba sendo um monólogo, gostaria de poder estar vendo todos assim, face a face, que estão me escutando, e até refletir com cada um, porque cada um traz um pensamento a partir da Boa Nova, traz um ponto de vista, ilumina um trecho diferente, um para o outro, mas foi bom ter participado desse encontro com vocês, dessa conversa. E aí, só para destacar, eu queria deixar o finalzinho desse texto de Emmanuel, que está no Fonte Viva, no livro Fonte Viva, capítulo 105. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Isso Emmanuel falando. Então, que possamos ser candeias iluminando, as salas, os lares, os corações, e lembrar que quando se ilumina, primeiro a ser iluminado somos nós mesmos. Nós somos a luz do mundo, a partir do momento que nos iluminamos, mas a gente também tem que ter a coragem de se expor para levar essa boa nova para o universo. Então, com isso, eu agradeço a atenção de todos vocês, agradeço mais uma vez também a espiritualidade amiga que tocou o meu coração, espero que possa tocar de todos aqueles que buscam refrigério nesse momento, ainda que virtual,
e que possamos ter nossos lares, nossas famílias abençoados. Graças damos ao bom Deus.